Sabe aquela história de que a edição de cinema é uma arte invisível? Então, quando ela é muito bem feita, a gente nem nota que ela tá ali. Todo filme que a gente assiste é, na verdade, uma colcha de retalhos, com centenas, às vezes milhares de cortes. Mas como que essa confusão de pedacinhos vira uma experiência tão fluida, tão emocional? Pois é, essa é a grande pergunta. Como que uma sequência de interrupções visuais acaba criando uma sensação de continuidade, fazendo a gente esquecer completamente que está assistindo a uma construção? A resposta para isso é um dos segredos mais bem guardados da ilha de edição. E para nos ajudar a desvendar esse mistério, nosso guia é ninguém menos que Walter Murch, um verdadeiro mestre, responsável por clássicos como o Apocalipse Now e O Poderoso Chefão. E é no livro dele, Num Piscar de Olhos, que ele nos dá a chave para entender o que faz um corte funcionar de verdade. O Murch diz o seguinte: o corte ideal não é só instinto ou sorte. Ele segue uma lista de 6 critérios bem específicos. Só que aqui vem o pulo do gato. Não é só dar um check em todos os itens da lista. A mágica está na ordem de prioridade. Ok, então vamos mergulhar nisso. Essa é a famosa regra de 6, a bússola que guiou alguns dos maiores filmes da história. Vamos dar uma olhada nesses 6 elementos. No papel, a lista parece bem direta, né? Primeiro, a emoção, que é o sentimento da cena. Depois, o enredo, se o corte faz a história avançar. O ritmo, a cadência da edição. O alvo de imagem, que guia o nosso olhar. E, por fim, o plano bidimensional e o espaço tridimensional, que são sobre a continuidade espacial na tela. E é aqui que tudo muda. O Murch não criou uma lista de tarefas, tipo um checklist. Ele criou uma pirâmide de importância. A ordem desses critérios não é por acaso, ela é a chave de tudo. Então, qual é o valor que o Murch dá para cada um desses critérios? Se prepara, porque a resposta dele desafia muito do que é ensinado por aí sobre edição de filmes. Agora, olha só que incrível essa distribuição. Murch bota um valor percentual em cada critério, e a emoção, sozinha, vale mais do que todos os outros 5 somados. Isso é uma declaração muito forte sobre o que realmente importa no cinema. 51%. Pensa nisso. Mais da metade do valor de um bom corte está na capacidade dele de passar a emoção certa naquele momento. Se o corte acerta nisso, ele já fez mais da metade do trabalho. Nas palavras do próprio mestre, a emoção, no alto da lista, é o que se deve tentar preservar a todo custo. O que isso quer dizer? Que se for preciso sacrificar alguma coisa para manter o sentimento da cena, as regras lá debaixo da lista são as primeiras a serem deixadas de lado. Isso nos leva direto para um conflito clássico na cabeça de quem edita. De um lado, a verdade emocional da cena. Do outro, a perfeição técnica, a tal da continuidade. A decisão se resume a isso. O que é mais importante? Como a cena deve fazer o público se sentir ou garantir que a posição de um copo na mesa seja exatamente a mesma entre um plano e outro. Pensa em O Iluminado, do Kubrick. Tem uma cena famosa em que objetos somem e aparecem atrás do Jack Nicholson entre os cortes. É um erro de continuidade, claro, mas cria uma sensação de loucura, de instabilidade, que serve perfeitamente à emoção. Para Murch, a resposta é óbvia. A emoção sempre vence. E essa analogia do átomo que ele usa no livro é simplesmente brilhante. Emoção, enredo e ritmo são o núcleo, a essência do corte, o que mantém tudo unido. As outras 3 regras, as de continuidade, são como os elétrons, ficam orbitando esse núcleo. Elas são importantes, claro, mas são secundárias. Então, o núcleo da questão é esse. Primeiro, o corte serve à emoção. Segundo, ele move a história para frente. Tipo aquela pausa longa antes do Michael Corleone cometer o primeiro assassinato em Um Poderoso Chefão, o corte é adiado para esticar a tensão ao máximo. E terceiro, o ritmo. Pensa na perseguição inicial de Mad Max Estrada da Fúria, com aqueles cortes super rápidos que jogam a gente direto na ação. Esse é o núcleo. Já as 3 últimas regras são aquilo que a maioria das pessoas pensa quando ouve falar em erros de continuidade. Elas são a gramática técnica, as regras que fazem o mundo do filme parecer fisicamente coerente. Um exemplo clássico é a regra dos 180 graus, que tenta manter a geografia da cena sempre clara. Isso é uma regra de espaço tridimensional, e na hierarquia do Murch, vale só 4%. Na cena do interrogatório em Batman, o Cavaleiro das Trevas, essa regra é quebrada de propósito para aumentar a desorientação e o caos do Coringa. Ou seja, é a coisa mais descartável da lista se tiver um motivo maior por trás.
E aqui está a grande lição. Um editor pode seguir todas as regras de continuidade, criar uma cena tecnicamente perfeita, mas se o corte quebrar a emoção do momento, ele falhou. O público talvez nem saiba dizer o porquê, mas vai sentir que tem algo errado ali. E aí, como é que essa regra toda muda a forma como a gente vê filmes? Bom, ela nos dá uma lente completamente nova para analisar e apreciar a arte da edição. O mais importante é lembrar que a regra de 6 não é uma lei de trânsito, é uma bússola. Ela não diz para o editor exatamente o caminho, mas aponta sempre na direção certa, a verdade emocional da história. E para fechar, fica uma pergunta, uma reflexão. Da próxima vez que for ver um filme, preste atenção nos cortes. Tente pescar um momento em que uma regra de continuidade foi quebrada de propósito. E se pergunte, foi para um bem maior? Foi para preservar aquele 51% de pura emoção? Agora que o segredo foi revelado, a resposta muito provavelmente vai ser sim.